Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Olha, ontem Argentina 3, Croácia 0, ou seja, a Argentina deu um chocolate na Croácia que tivemos muitas dificuldades. De repente, alguém olha para o jogo da Argentina contra a Croácia e compara com o nosso jogo. Aparentemente, o Brasil não se impôs, porque o que foi visto no jogo contra a Croácia é que a Croácia joga defensivamente. Mas, diferentemente de algumas outras equipes mais fracas que a equipe brasileira, a Croácia jogou defensivamente, porém ocupando o meio-campo. E impondo aquele jogo de toca lá, toca aqui. Em determinados momentos, o Brasil impunha uma maior velocidade e conseguia impor o seu jogo, que era mais interessante para o Brasil. Afinal de contas, o Brasil tem um pouco mais de técnica que a Croácia. Então, um jogo de mais correria seria favorável ao Brasil. Então, um jogo contra uma seleção africana, para o Brasil é legal, porque eles vêm para cima e o Brasil, com mais qualidade, vai para cima também e acaba colocando placares até elásticos às vezes. Quando uma equipe joga toda na retranca, toda lá atrás, isso também favorece a seleção, porque a seleção vai martelando, mas não sofre ataques ou contra-ataques. Mas a Croácia propôs um jogo que para mim é o mais difícil do Brasil enfrentar, que é eles jogam defensivamente, mas ocupando o meio-campo. E o Brasil não conseguiu impor o seu jogo. Porém, a Argentina, mesmo com essa proposta da Croácia mais defensiva, ocupando o meio-campo, a Argentina conseguiu impor o seu jogo, colocar o seu jogo e dar um chocolate. Entre aspas, eu estou falando do chocolate mais pela atuação. O placar não foi tão elástico assim, não foi 7-1. Mas a Argentina colocou o seu jogo de forma plausível. Essas coisas me fazem pensar muito numa coisa que sempre é recorrente no futebol, que é o tema da humildade. Ou seja, será que o Brasil teria respeitado demasiadamente a Croácia? Ou seja, colocado para si uma imposição de humildade para além? Porque, afinal de contas, se eu tenho um jogo melhor, eu proponho o meu jogo e tento atropelar você. Então, será que houve um excesso de humildade? Porque esse tema é sempre recorrente no futebol, né? Nós precisamos respeitar o adversário. Nós precisamos ter humildade para vencer. Então esse tema é sempre muito recorrente no futebol. Me lembro que na Copa de 2010, Felipe Melo foi expulso numa entrada desnecessária no adversário. E nesse jogo dele, ele inclusive é chamado de pitbull pelas torcidas dos times onde ele passa, inclusive Palmeiras, onde ele passou. Hoje acho que ele está no Fluminense. Quando ele chegou no Palmeiras, uma das coisas que ele disse é: se eu tiver que dar tapa na cara de argentino, vou dar tapa na cara de argentino. Aparentemente isso é um exagero. É algo que está para além da desportividade, porque futebol não é dar tapa na cara de ninguém. Por outro lado, o maior atleta do século, o Pelé, ele não levava desaforo para casa nos jogos. Ou seja, ele com certeza era um atleta muito caçado em campo, mas se desse o mole pro Pelé, ele revidava. Inclusive na Copa de 70, um cara veio para cima dele. Quando ele percebeu que o cara ia entrar nele na maldade, o cara realmente deu-lhe uma traulitada por trás. Ele deu uma cotovelada no cara, que o cara praticamente desmaiou durante um tempo. Ou seja, do maior atleta do século, a gente também via esse comportamento de não levar desaforo para casa. Mas o tema da humildade e da não humildade, talvez, é muito recorrente no futebol. Agora, de onde vem esse conceito de humildade que nós temos? Em um debate na TV Bandeirante, no programa extinto, em um programa
se eu não me engano já acabou, chamado... Era um programa super técnico. O China, se eu não me engano, Juarez Soares, o China, ele disse que humildade é coisa para os fracassados, os fracos, os derrotados. Vanderlei Luxemburgo entrou e falou, não, a humildade, ela é o respeito ao adversário, é você reconhecer que como técnico do Corinthians, você respeita a grandeza de um Palmeiras e assim sucessivamente. Mas o China colocou, não, humildade é coisa de fracassados, é como se a humildade fosse uma desculpa. A humildade é uma desculpa dos fracassados ou ela é um reconhecimento da nossa limitação? Eu penso mais na humildade como um reconhecimento das nossas limitações. Somos pessoas limitadas e ao reconhecer as nossas limitações, nos utilizamos da humildade para saber o nosso lugar. E o futebol, eu sempre digo, ele é também uma escola de humildade. Porque no jogo do Brasil contra a Croácia, por exemplo, o Brasil foi grandemente superior. Ele foi superior durante a partida. Ou seja, ele teve mais possibilidades. Mas eu digo que o futebol é uma escola de humildade porque no futebol, por melhor que você seja, você pode ser surpreendido pelo adversário porque ele é um jogo mais equilibrado. Por exemplo, uma das melhores seleções de todos os tempos, Brasil de 58, que tinha ali Didi, jogadores como Garrincha, o próprio Pelé, que entrou depois da Copa. O Brasil jogou com o País de Gales, um país sem tradição nenhuma no futebol. E o jogo foi 1-0, porque o Pelé entrou substituindo o Dida, que havia se machucado, mas o time não saía lá de trás. Não saía lá de trás e martelou. Aí, num determinado momento, numa jogada individual, o Brasil fez 1-0. Foi mais ou menos comparando o que aconteceu entre Brasil e Croácia, só que nós não contávamos com aquele contra-ataque. De repente, a Croácia realiza um contra-ataque, dá um único chute mais ou menos perigoso, a bola desvia no Marquinhos e entra. Ou seja, não aconteceu aquilo com o Brasil lá. Curiosamente, evidentemente, guardadas as devidas proporções. País de Gales jogava só lá atrás. Mas País de Gales poderia ter dado um chute, a bola pegada em alguém e entrado. Aliás, em uma das Copas, se eu não me engano, em 62, o Brasil se classificou, ou talvez nessa mesma Copa contra o País de Gales, o juiz não viu um pênalti do Nilton Santos, que ao fazer o pênalti, ele dá um passo para frente, para fora da área, e o juiz não vê. Naquela época não tinha VAR. Então percebo que mesmo, às vezes, a gente tendo grandes equipes no mundo da história, às vezes, determinados incidentes que aconteceram com a gente hoje não aconteceram com aquelas seleções naquele momento. E talvez por isso também o Brasil se classificou. Por exemplo, em uma das classificações do Brasil, 58 ou 62, o Brasil se classificou contra o Peru, e eu vi o depoimento dos jogadores, e um jogador chamado Índio fez o gol da vitória do Brasil de 1-0 contra o Peru e que classificou o Brasil. Mas a gente observa que os jogadores falaram que o jogo foi duríssimo. Além de duro, o Peru colocou uma bola na trave e se a bola entra, o Brasil estaria fora de uma das Copas do Mundo de 58 ou 62. Então, o futebol ele me chama a atenção porque é como se ele fosse uma das maiores escolas de humildade do mundo. Você pode ter o melhor time, mas um inusitado pode acontecer. Algo extraordinariamente, aparentemente sobrenatural. É por isso que sempre no Canal 100, quando na narrativa de Nelson Rodrigues mostravam lances do futebol no cinema antes dos filmes, o futebol era tratado como se fosse um evento épico, onde os deuses estivessem presentes. Inclusive ele dizia que o Fla-Flu nasceu 5 minutos ou 15 minutos, alguma coisa assim, antes do nada,
Então ele procurava dar uma aura de mistérios ao futebol, né? Então o futebol tem muito isso. E como ele é muito parecido com a vida, como ele é um esporte muito equilibrado, nós temos essa impressão de que nós precisamos da humildade. Afinal de contas, os jogadores fazem o sinal da cruz, oram durante a partida, porque nós fazemos o sinal da cruz, oramos, porque a vida ela produz inusitados, ela produz imponderáveis. E nesses imponderáveis que a vida produz, aparentemente há influência de deuses, aparentemente há a influência de demônios. E o futebol, como é muito parecido com a vida, ele chama a atenção dos próprios atletas para chamar o sobrenatural em momentos delicados, né? Como a gente viu na última partida, o Neymar, por mais craque que ele fosse, orando na hora dos pênaltis. Então tem muito disso, né? O futebol é muito parecido com as vidas. Aparentemente, alguns lances são lances onde o sobrenatural de Almeida aparece, onde o sobrenatural de Almeida apareceu. Agora, muitas especulações surgiram porque o Brasil perdeu, né? Então, como o Brasil perdeu, o que se coloca? O Brasil não impôs o seu jogo, mas o Brasil perdeu inúmeras oportunidades. Inúmeras oportunidades. Então, como ele perdeu inúmeras oportunidades, a impressão de frustração leva... mas olha lá o que a Argentina fez. É aquilo lá, tinha que impor o seu jogo. Também eu acho que havia possibilidade do Brasil impor mais o seu jogo. Mas a gente fala isso muito baseado no resultado, né? O Neymar fez um golaço, se impôs. Agora, aí outros dizem assim, mas o Neymar tinha que bater o primeiro pênalti ou o pênalti decisivo que o Marquinhos perdeu. Também acho. Mas por que perdeu se ele está lá, se o Brasil ganha mesmo assim? Aí a estratégia do Tite. A estratégia deu certo, então é a estratégia certa. E se o Neymar bate e perde? Então as coisas são muito assim, muito baseadas no resultado às vezes. O resultado, por exemplo, a seleção de 82, a seleção de 82, o empate era do Brasil, a Itália fez 1-0, o Brasil empatou numa falha do Cerezo, uma falha individual. A Itália fez 2-1, o Brasil empatou com o Falcão. O gol do Brasil foi de Sócrates e Falcão. E os 3 da Itália foi de Paulo Rossi. Aí, o Brasil empatando o jogo. O Tele não tinha a proposta defensiva, ele não dizia para as pessoas pararem o jogo, como disseram que o Brasil tinha que parar o jogo na hora que a Croácia estava naquele contra-ataque derradeiro. E o Tele nunca falava isso. Ele gostava tanto do futebol arte que ele nunca propunha que o time dele matasse uma jogada, parasse um jogo, jogasse defensivamente. E o Brasil empatando, o empate era do Brasil. De repente a Itália faz 3-2, Brasil, a melhor seleção que eu vi jogar, ficou fora da Copa. Na época falaram que o Brasil tinha que tocar a bola, botar a italianada na roda, não tinha que ter ido pro ataque. Se o Brasil faz isso e a Itália faz 3-2, o Brasil não foi pro ataque. O Brasil tinha que continuar marretando, o Brasil tinha que continuar atacando. Então, o resultado é sempre o melhor mestre, né? O melhor conselheiro. Sempre o resultado é o melhor conselheiro no futebol. Que é uma escola de humildade, né? Sempre considero, por ser um esporte muito equilibrado, onde aparentemente o sobrenatural aparece, porque se você é o mais fraco e você ganha, então Davi venceu Golias. Então foram as minhas orações. Afinal de contas, eu sou mais fraco, mas eu orei, eu busquei a presença do sobrenatural, eu rezei e ganhei. Tem isso também. E o futebol é apaixonante por isso, ele é muito parecido com a vida, né? Às vezes há muito exagero, né? Achei exagerado o Neto depois da partida
ter chamado o Tite de burro, 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 burro. Um exagero. Um exagero. Né? Ninguém tá ali para perder. Né? E o Tite tem uma história de vitórias no futebol. E outra coisa que a gente precisa entender: a maioria esmagadora das Copas do Mundo nós não vamos ganhar. Que é outra questão, que também se torna uma escola de humildade. A maioria esmagadora das Copas nós vamos perder. Nós não vamos ser... E quem é o perdedor? Aquele que não é o campeão. Quando uma equipe ela é fraca, como por exemplo Marrocos, chegou às semifinais, isso já é uma vitória. Para o Brasil, que tem o futebol que tem, já tem 5 títulos mundiais, então perder uma final, ou sair numa semifinal, ou perder uma final, é uma derrota por causa da nossa tradição. Então a gente sempre espera que uma equipe como a do Brasil possa ser campeão. Ficamos nessa esperança. Aí exaltamos a geração de agora, que é uma geração jovem, mas que de repente fica aí estigmatizada porque perdeu, mas vão ter outras oportunidades. Então tem isso também, né? Nós esperamos do Brasil pela tradição que ele tem. Então, do segundo para baixo, nós todos foram derrotados, sobretudo as grandes seleções, onde se espera o melhor que elas possam dar. Mas a maioria esmagadora das Copas do Mundo, nós vamos perder. E isso nos leva a uma outra reflexão. Isso nos leva a valorizar ainda mais aquelas vitórias, ou seja, o fato de termos sido campeões 5 vezes, porque isso demonstra como é difícil ganhar uma Copa do Mundo. Como é complicado ganhar uma Copa do Mundo. Não é para qualquer um, não é para qualquer seleção. É difícil, é complicado, é renhido. Então, o que temos que fazer? Exaltar aqueles que venceram, porque é difícil. Mas como também não considerar uma coisa interessante desse jogo contra a Croácia? É importante considerar que a Croácia deu um chute a gol. Quando você tem várias oportunidades e o adversário dá um chute a gol e ganha, nós jogamos tão mal assim? Ou achamos que jogamos tão mal assim porque perdemos? Porque a Croácia deu um chute. Um chute. E nós demos vários que não aproveitamos. Jogamos tão mal assim? Talvez não. Talvez seja o resultado, seja a frustração do resultado como é que eu vou dizer? Majoriza a própria derrota. A derrota foi grande, mas a derrota parece muito maior do que ela é devido ao tamanho do futebol brasileiro, né? É igual perder para o Uruguai no Maracanã em 50. Foi uma derrota, mas que teve um tamanho, uma dimensão muito grande por ser a inauguração do Maracanã, que foi construído para aquela Copa, pelo Brasil ter massacrado os adversários anteriores. Aí vem o Uruguai, ganhando de um, ganhando de pouco, e de repente, naquele jogo consagrador que o Brasil praticamente já tinha feito a faixa de campeão. Olha, uma outra aula de humildade. Talvez foi a maior aula de humildade que o futebol brasileiro teve em todos os tempos. Talvez, a partir daquele momento, nós chegamos à conclusão: olha, podemos ser o melhor time do mundo, mas mesmo assim podemos perder. O futebol nos traz várias lições de humildade. Ele é muito parecido com a vida. E devido às limitações que a vida tem, a vida nos ensina a ser humildes, a vida nos ensina a lidar com os percalços, e a vida nos ensina até buscar a presença do sobrenatural em momentos cruciais. É isso aí, Copa do Mundo, futebol,
uma escola de humildade. Voltamos em um próximo vídeo, ok, galera? Vocês são do coração.